Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao tema da aula passada, que nós estávamos falando sobre estratificação social. Como nós vimos, estratificação social, esse termo estratificação quer dizer estratos, e quer dizer camadas sociais. Então, a estratificação quer dizer que a sociedade está dividida em camadas superpostas hierarquicamente, no qual a gente pode representar por uma pirâmide. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre os tipos de estratificação social, nós vimos sobre a sociedade de castas na Índia, no qual a sociedade de castas na Índia está dividida hierarquicamente em camadas. Nós vimos que na sociedade de castas da Índia está dividida entre brahmanes, que são os sacerdotes, os kshatriyas, que são os guerreiros, os vaixyas, que são os comerciantes, os sudras e os que estão fora das castas, que são os párias ou os dalits. Nós vimos também que esses não podem casar, só podem casar entre si, ou seja, na sociedade de castas da Índia não há mobilidade social. Agora nós vamos ver sobre a sociedade estratificada por estamentos ou estratos. Então, estamento é uma camada social semelhante à casta, porém um pouco mais aberta. Nós vimos que a sociedade de castas na Índia é totalmente fechada, ou seja, não possibilita a mobilidade social. Quem nasce em uma casta vai morrer nessa casta, e quem nasce nessa casta só pode casar com um membro dessa mesma casta, ou seja, não há mobilidade social. É um sistema extremamente fechado, extremamente rígido. Mas os estamentos nós vamos ver que ele é um pouquinho mais aberto, não tão aberto, mas um pouco mais aberto, um pouco mais flexível. Então, na sociedade estamental, a mobilidade é difícil, mas não impossível. Ou seja, existe mobilidade social, mas ela é difícil existir, mas não é impossível, como na sociedade de castas na Índia. Então, nós vemos aqui a pirâmide, que é formada por a realeza, que está no topo da pirâmide, depois a alta nobreza e o alto clero, depois a nobreza baixa, que é os cavaleiros. Depois nós temos os artesãos, os comerciantes e os oficiais liberais. Depois os camponeses com a terra, os artesãos. E por último, a casta dos mais pobres, os estamentos dos mais pobres, que são os servos, os jornaleiros, os trabalhadores assalariados e o baixo ofício. Ou seja, a ascensão é possível, mas rara. Então, nós temos uma divisão, a separação entre a nobreza e os camponeses, que são os servos. Ou seja, os servos podem chegar até a nobreza, mas é difícil, Então, nós vemos aqui que a sociedade estamental está dividida assim. A posição ocupada pelo indivíduo na hierarquia social é determinada por leis. Há diferenças de direitos, privilégios e deveres e obrigações publicamente reconhecidos. Ou seja, ela está dividida entre os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Os que oram eram o clero, os que guerreavam era a nobreza, e os camponeses e os servos eram os que trabalhavam. Ou seja, há uma posição hierárquica que vai definir os privilégios e as obrigações e os deveres dos indivíduos nessa sociedade estamental. Então, a possibilidade de ascensão na sociedade feudal não raro casos em que a igreja recrutava seus membros entre os mais pobres,
quando os servos eram emancipados por seus senhores. Então, se a filha de um camponês casasse com um nobre, tornaria-se assim membro da aristocracia. Ou seja, só assim que haveria então a possibilidade de ascensão e de mobilidade na sociedade, né? Por exemplo, através do casamento. Então, a igreja e seus membros entre os mais pobres. O rei concedia nobreza a um servo e com isso ele ia ascender socialmente. Casamento também era uma forma de ascensão social, né? Pelo casamento era possível então a mobilidade social. Então nós vimos a sociedade de castas na Índia, os estamentos no período medieval e agora nós vamos ver a sociedade estratificada por classes sociais. Né? Na nossa sociedade atual, ela é estratificada por classes sociais. Então, as classes sociais são camadas sociais cuja forma de estratificação permite ao indivíduo ascender ou mudar de status, posição social. A sociedade de classes sociais permite que o indivíduo que nasce pobre, na miséria, ascenda socialmente, né? Se torne uma pessoa rica, se torne uma pessoa bilionária. Assim como uma pessoa rica, que ela nasceu rica, ela pode se tornar uma pessoa pobre. Então, a sociedade de classes sociais ela é mais aberta nesse sentido de poder ter a mobilidade social, de tanto quem é rico ser pobre, de tanto quem é pobre ser rico. Então, constitui uma forma de estratificação onde a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo, ou seja, pelo poder econômico. Então, não são rígidas como, por exemplo, as castas na Índia. Por isso, devemos dizer que não são hereditárias impermeáveis. Ou seja, você pode ter nascido rico, sua família é rica, mas você pode se tornar uma pessoa pobre. Da mesma forma, você pode ter nascido pobre, sua família ser miserável e você se tornar uma pessoa rica. Ou seja, não é rígido, é marcado por contradições e por desigualdades. Então vamos ver o que Karl Marx diz sobre a sociedade de classes. Karl Marx, que foi um pensador alemão, foi o principal estudioso deste tipo de sociedade. Né? Marx analisava a sociedade de classes. Marx dizia assim: a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, o conflito entre as classes constitui o principal fator de mudança social. Então, nas sociedades capitalistas, as relações de produção vão dar origem às camadas sociais diferentes e antagônicas. Burguesia, proletariados. Então, para Marx, a sociedade de classe é dividida em duas formas. A burguesia, que são os proprietários dos meios de produção, que tem as terras, as máquinas, as ferramentas para poder produzir, né? E os proletariados, que são os trabalhadores. Os proletariados nada têm além do que a sua força de trabalho. Então, os proletariados só têm a sua força e a sua capacidade de trabalho. Então, para eles conseguirem ascender socialmente, eles devem trabalhar muito. Então, essas são as contradições que vai manter entre si e forja a estrutura da própria sociedade. Então, a propriedade privada é o bem maior a ser preservado. Então, Marx vai criticar a sociedade de classes, né? Então, para a sociedade de classes, há então essa contradição entre os detentores dos meios de produção, que são os burgueses, e os trabalhadores, que são os proletariados. Então, para Marx, né, a classe capitalista
que seria a burguesia, precisa da classe operária, que seriam os trabalhadores, para produzir e criar riquezas e fazê-las circular. Então, para Marx, a classe trabalhadora vai fazer com que a classe capitalista enriqueça. E aí essa é a contradição da sociedade. Então, segundo Marx, os conflitos constituem o principal fator de mudança na sociedade de classes. Então, para Marx, as sociedades, quando os conflitos chegam ao ponto insuportável, ocorre uma revolução que transforma a sociedade, modificando o modo de produção. Então, para Marx, a única forma de modificar isso seria através da revolução, né? Marx dizia que para os trabalhadores unir-os e fazer a luta de classe, que só assim haveria a mudança, a transformação. Então, vamos ver aqui a estratificação social no Brasil. A sociedade humana no Brasil na primeira década do século XXI. Então, nós temos aqui no topo são os bilionários, depois vamos ter a classe alta, a classe média, a média baixa, a pobre e abaixo da pobreza. Nós vemos que a sociedade está dividida em camadas sociais, estratos sociais, e a maior parte da população brasileira está abaixo da pobreza. E aí, nós vemos aqui a foto que representa a estratificação e a exclusão social no Brasil, né? No Brasil, embora haja tantas barreiras para quem possui menos, há possibilidade de mobilidade social, né? Ou seja, não é uma sociedade fechada. Nós vimos aqui a diferença entre os ricos e os pobres, mas os pobres podem ascender socialmente se o governo contribuir em saúde, alimentação, dignidade, moradia. Há sim a possibilidade de mobilidade social. A sociedade de classes ela é mais aberta que os estamentos e as castas. Então, a estratificação e a exclusão social no Brasil. A qualidade de vida vem melhorando no Brasil, mas as desigualdades sociais ainda são bastante acentuadas, ou seja, a nossa sociedade ainda está dividida entre ricos e pobres. Vamos ver aqui um dado, né? A estratificação e a exclusão social. Então, o relatório da ONU, divulgado em julho de 2010, aponta o Brasil como o terceiro índice de desigualdade do mundo. Então, nós vimos, nós estávamos falando justamente sobre a estratificação social, que a sociedade está dividida em estratos. Estratos nada mais seria que a sociedade está dividida em camadas sociais, camadas superpostas umas às outras, hierarquicamente. E aí nós vimos que os três tipos de estratificação: sociedade de castas na Índia, nós vimos os estamentos na Idade Média e também a divisão de classes sociais no Brasil. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar a ideia da nossa sociedade de classes, que também está estratificada. Então, até a próxima aula.